vocês já passaram por algum perrengue no transporte público? Hoje, como uma boa ex-CLT que passava mais tempo dentro do ônibus do que na minha própria casa, o ônibus intermunicipal era basicamente meu segundo lar. Eu vou contar pra vocês algumas histórias que aconteceram comigo dentro do transporte público. E a primeira história aconteceu quando eu tava no ensino médio. Eu lembro que um dia eu tava conversando com uma conhecida de ponto de ônibus minha. Uma das amizades mais sinceras que você pode ter na sua vida é as senhoras que pegam o ônibus no mesmo horário que você. Aí a gente subiu no ônibus, eu coloquei o meu cartão pra passar na catraca. Quando eu puxei ele de volta, cadê o cartão? 50% do cartão tinha sumido. Mas o cartão, ele tava assim pela metade, perfeito, um corte retinho. Mano, eu não sei o que aconteceu, até porque eu não ouvi nenhum cleque, eu não senti o cartão quebrando na minha mão. A outra parte do cartão também nunca mais foi achada. A mulher, que era a senhora que pegava o ônibus no mesmo horário que eu, que tava atrás de mim, também não entendeu o que aconteceu. Simplesmente o cartão sumiu da minha mão, ele desintegrou. Outra história que eu tenho de uma desgraça que eu passei no ônibus aconteceu quando eu tava indo trabalhar. Nessa época, eu trabalhava na Paulista. Eu já contei pra vocês que eu moro no estado de São Paulo, mas eu não moro na cidade de São Paulo. Então, eu tinha que fazer um longo percurso pra chegar no trabalho. Passar mal nesse percurso não era uma boa opção. E eu odeio passar mal na frente dos outros. Eu sou um ser humano que eu não gosto muito de incomodar. Quero que a minha existência, ela seja o mais invisível possível perante um coletivo. Por exemplo, eu tenho vergonha de tossir em público. Se me dá um pigarro na garganta, eu tuço. Mas só 3 vezes, apenas 3. Se me dá vontade de tossir uma 4ª vez, eu automaticamente me transformo num pombo robusto, segurando todo o ar dos meus pulmões. E eu tenho um problema que eu acredito ser sedentarismo, que eu não aguento ficar muito tempo em pé, o que faz eu me sentir uma puta de uma inútil, né? Porque existem pessoas aí que trabalham em, sei lá, loja de shopping e fica mais de 10 horas em pé. Como eu falei, o caminho ele era bastante longo, e naquele dia específico, teve um acidente na avenida e ficou tudo parado. Ficou acho que mais de 1 hora parado. Em algum momento ali, enquanto eu tava em pé, eu comecei a sentir um negócio meio esquisito, uma sensação assim, acho que eu vou morrer. E quando eu começo a passar mal, eu tenho a mania de fingir que tá tudo bem. Começa a trocar o peso do meu corpo de uma perna pra outra, dar umas respiradas profundas. Branca, igual um papel, com as perninhas tremendo, igual bambu. Tô ótima, galera, tô perfeitamente bem. Meu peito começando a dar uma leve formigada, minha visão ficando um pouquinho preta, já pensando assim, olho do caralho, é pra você funcionar. Imagina que merda, você chega lá, na fila do céu, aí perguntam assim pro cara, morreu do que? Ele fala, morri na guerra, morri defendendo a minha pátria. Aí chega, pergunta pra mim, morreu do quê? Morri de 264 Via Dutra. Depois disso, teve uma hora que a minha visão realmente ficou toda preta e eu caí no chão. E quando eu acordei, a minha visão começou a voltar um pouquinho, tinha uma mulher me abanando com um pedaço de papelão. Aí ela, moça, você tá bem? Moça, você caiu no chão. Eu olhando assim ao redor, sem saber onde é que eu tava. A minha visão ainda levemente embaçada. Tô bem, tô ótima. E aquela mulher, ela foi tão legal, que eu acho que eu nunca vou esquecer dela na minha vida. Ela foi uma fofa. Ela me deu até um suco de goiaba, falando assim, toma, mocinha, você vai tomar, você vai ficar mais forte, você vai conseguir fazer suas coisas. E eu morrendo de vergonha, pensando, meu Deus, eu tô incomodando essa moça, velho. Meu Deus, eu roubei o lugar dela. Não, mas esse dia foi assustador, eu passei muito mal, velho. Mas vocês acham o quê? Molf, você foi pra casa? Você foi no médico? Porra nenhuma, eu fui pra empresa trabalhar. Porque eu era o maior pelego desse Brasil, eu dava o sangue pela empresa. E já que a gente tá falando sobre transporte público, nada melhor do que falar um pouquinho sobre metrô. Todas as linhas de metrô, elas são uma breve visão do inferno, mas algumas são piores que as outras. E eu sou uma pessoa que eu já testei várias rotas diferentes pra saber qual que é mais rápido. Até porque quando você trabalha numa cidade que 1 minuto a mais, 1 minuto a menos que você demora pra pegar um transporte público, pode equivaler aí a meia hora a mais dentro de um ônibus, você tem que estar testando todas as rotas disponíveis. Tem um fenômeno sobrenatural que ele acontece entre a linha vermelha e a linha amarela, numa estação chamada República. E como eu tinha falado pra vocês, algumas linhas elas são piores que as outras. A vermelha, por exemplo, ela é vermelha porque ela é o quinto dos infernos. Quando as portas se abrem nessa estação pra fazer baldeação, o povo da linha vermelha sai se matando. Eles saem se empurrando, puxando o braço. Vê uma véia passando com o andador, os caras chutam a véia. Aí chega na linha amarela, fazem fila. Todo mundo tranquilo, todo mundo na calma. Deixa até a véia passar na frente. E pra mim, isso é um negócio muito curioso, porque são as mesmas pessoas. Parece que elas se transformam, é um negócio incrível. Minha primeira experiência na linha amarela, ela não foi uma das melhores. Eu sou uma pessoa que, pra não dizer que eu sou meio burra, a gente vai falar que eu tenho uma pequena falta de atenção. Quando eu vou pra algum lugar que eu nunca fui antes, eu tenho uma pequena tendência a me perder. Teve uma hora que eu saí do vagão, e aí eu fui tentar sair da estação. Eu subi uma escada rolante, passei por uma máquina de donut, desci uma escada rolante, fui seguindo o fluxo de pessoas. Só que chegou um momento que eu já tinha passado por 4 máquinas de donut. Eu já tava pensando, caralho, o povo de São Paulo gosta de comer um donut, tá ligado? Mas não era isso, era porque eu estava passando pela mesma máquina de donut andando em círculos. A pior parte pra mim é porque quando eu olhei pra cima tinha um monte de placa falando assim, ó, pra você ir pra lua, você vai ali, pra você ir pra linha de não sei o que, você vai ali. Outra coisa aqui que tá no top coisas que eu mais odeio no planeta Terra. Filho da puta com mala no metrô. Ah, Molf, mas
eu uso mala no metrô, eu deixo no cantinho. Não, meu amor, eu não estou falando de você. Você é lindo. Eu nem tô falando de quem usa mochila nas costas. É um negócio irritante também. Mas eu acho que não existe nada que me deixe mais louca de ódio do que aqueles cara que colocam uma mala gigantesca na frente da porta do vagão. Uma história que eu tenho sobre isso, eu fico estressada só de lembrar. Abriu-se as portas do metrô, não tinha um, não tinha dois, tinha cinco. Cinco caras em um círculo com um monte de mala no meio, impedindo qualquer pessoa de entrar. E eles eram os famosos Faria Limers, né? Que são aquelas pessoas aqui em São Paulo que têm um pouco mais de dinheiro, normalmente são classe média alta. Dá pra saber isso só de ouvir eles falando. Eles falam de uma forma diferente, assim, eles misturam um pouco inglês com português. Na minha cabeça, as únicas pessoas que podem misturar inglês com português sem ser uma coisa extremamente vergonhosa, sei lá, o Rodrigo Góes e o Supla. Salve pra galera de Araraquara, que cozinho lindo e branco. Come on, kids. Sem ser esses dois, eu não sei se eu gosto muito de ouvir um português com inglês. Mas enfim, o problema não era esse. O problema é que esses desgraçados olhavam feio pras pessoas quando elas pediam licença pra poder entrar no vagão, como se o vagão inteiro fosse deles. E meus amigos, eu sou um ser humano amarguradíssimo com pessoas que não sabem conviver em coletivo. Foram as estações mais longas de toda a minha vida. Pra finalizar, eu quero falar brevemente sobre trem. Não confundam, tá? Trem e metrô são duas coisas diferentes. O trem é muito pior. Pensa assim, se o metrô é o inferno, o trem, ele é abandonado pelos céus e pelo inferno. Ele é o limbo. Quando eu era criança, eu achava que trem era tipo Thomas e seus amigos. Que ia chegar um maquinista falando todos a bordo. Mas não, não tem Thomas e seus amigos. Ali é Thomas e seus inimigos. É o lugar onde você descobre que dois corpos podem sim ocupar o mesmo espaço. A lei da hipermobilidade da matéria, ela não existe. As leis da física, elas não se aplicam no trem. Uma das poucas vezes que eu peguei o trem, eu fui levada, assim. Eu fui levada embora. Trem, você até entra. Mas como é que você sai? Uma vez no meu antigo trabalho, falaram assim pra mim, Mofo, por que você não tenta pegar o trem pra fazer baldeação? Pra testar, né, se você chega na sua cidade mais rápido. Meu amigo, jamais. O trem é um negócio que é só pras pessoas mais fortes e determinadas. Você olha assim pras pessoas que pegam um trem todo dia, o olhar delas é vazio. A alma delas já sumiu faz tempo. Elas não têm mais coloração, elas estão na escala de cinza. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Um pouquinho mais ácido que o normal? Talvez. Mas não é que eu odeio a cidade de São Paulo. Muito pelo contrário, eu gosto muito do meu estado. Eu não moraria em nenhum lugar que não fosse aqui. Mas a gente tem que ser sincero, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Comentem aí embaixo as histórias e os perrengues de vocês em transporte público. Quero agradecer também aos membros do canal que estão aí sempre apoiando o meu conteúdo. Mas é isso, a gente se vê na semana que vem, se der. Tchau!